Boa noite a todos. Mais uma Boa nossa noite. reunião. Boa noite. Hoje, 10 de março de 2025. A nossa pauta de hoje é a apresentação do confrade Ioni Sampaio. Vai se apresentar e vai também apresentar o patrono da cadeira dele, cadeira número 18, patrono José Guimarães Duque. Iniciando, vamos ouvir a oração da Abraz, composição do nosso confrade Gilmar Teixeira. Ó Pai de bondade, a quem queremos clamar, que abençoa essa jornada. Abençoa, Senhor, cada sonho, cada olhar, os caminhos da cura, na fé renovada. Finalmente, Santo do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Atrás, tem tudo o que faz, a literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que seja luz e guia. Que nossos trabalhos que sejam bênçãos sem fim, frutificando em cada mão, em cada chão. Como filho não mais seguiremos em todo o Nordeste, em toda a nação, ilumina o Deus, como Pajeú. Tema de floresta, berço de sabedoria. Abrai, mostre tudo, pois a literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Cada vontade, cada fronteira, desejo instrumento de amor, inspiração. As páginas do tempo, escrevendo a história. Nosso sertão, sem devoção, ilumina Deus, de sabedoria. Que faz, vale, que seja luz e guia. Amém. Mais uma vez, Leonardo, o som não saiu, não, só saiu a voz. Não, não tem jeito, Gilmar. Até o Serai, que é especialista, até agora não conseguiu resolver. Até Ioni se levantou da cadeira, rapaz. Vamos ajeitar. Eu vou colocar, para quem não conhece essa oração, o hino, eu vou colocar no grupo ela com os arranjos de orquestra legais para vocês escutarem, ok? Beleza, Gil. Depois da reunião eu vou colocar novamente. Tem que botar numa caixa de som. Senão eu vou ficar queimado, viu, Leonardo? Tem que botar numa caixa de som mais potente. Botar do lado do computador. Dessa vez, Serani, a minha caixinha aqui, acho que deu um problema. Novinha, comprei agora, naquela última reunião nossa, funcionou mais ou menos, melhorou até aí a reprodução. Mas hoje voltei... Não está saindo a música, só está saindo a letra. Não, mas mesmo com a caixinha,
estava saindo só a letra, não sai a música. Eu acho que foi na Sei. gravação lá que o Gilmar fez que deu algum problema, algum canal, alguma coisa, não sei. Eu desconfio, sei lá, tá alguma coisa aí que é estranha. Agora, mandando lá para o nosso Não deu WhatsApp. problema, não. Eu já coloquei umas 10 vezes no grupo e tá do jeito que Não, foi gravado aqui no no estúdio. grupo funciona. Gilmar, Gilmar, quando você no bota grupo, aqui para ouvir aqui, no não grupo ouve, não. funciona. Agora, eu passo daqui no telefone com música e com letra e vocês não ouvem a música. Isso. É alguma A gente coisa aí ouve. que precisamos. Você botar no seu computador, no seu celular, a gente ouve. Agora, se você colocar aqui aí não ouve mais. Pois é. Por Bom, isso que eu acho no dia que que a gente você descobrir devia aí como ser é que. modelo apresentação. Na hora que fosse apresentação, sei lá, clicasse na música, pode ser que dê certo, eu não sei. Mas vamos lá. Vamos tentar mais adiante. Um dia a gente descobre como é que coloca essa música, porque realmente é belíssima essa nossa oração. Bom, dito isso, vamos passar a palavra ao nosso confrade Ioni de Sá Barreto Sampaio, para que ele se apresente e apresente o patrono da sua cadeira. Ioni, você pode inverter, pode apresentar primeiro o patrono e depois passar para a sua apresentação, fique à vontade. Lembrando aos que me parece que aqui acho que só o Seraine é que teve pouco contato aí e conhecimento com o Ioni. Ioni é, se não o maior genealogista do Brasil ou do Nordeste, junto aí com Nivaldo Carvalho, eles arrasam nessa genealogia do sertão pernambucano, entrando pelo Ceará e esse mundão nosso. Ioni, boa noite, Igor. Estamos iniciando exatamente agora. Idenberg também. E você tem... Boa noite, confrades Ioni. e confreiras. Boa noite, Idenberg. Boa noite, Igor. Você tem, Ioni, o tempo que você quiser para expor, se apresentar e apresentar o seu patrono. Eu peço a todos que, a partir desse momento, fechem os seus microfones para evitar interferência na gravação, deixemos somente o microfone do Ioni aberto. Ao final da exposição, nós, então, abriremos os microfones e também a palavra àqueles que quiserem se pronunciar. Com a palavra, Ioni, pode iniciar. Boa noite a todos. Muito grato pela presença de todos. Eu serei breve, Leonardo, não usarei muito tempo, apesar de você ter me franqueado, porque um tio meu, que morava na Barbalha, já falecido, ele usava muito um ditado chinês que dizia que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então, eu me acostumei no próprio minha atividade na universidade, eu passei 50 anos na Universidade Federal de Pernambuco, o tempo é muito exíguo para os trabalhos. Então, eu fiz a minha apresentação e fiz por escrito, para ser mais objetivo, e, Leonardo, eu mesclei, confrades, eu mesclei um pouco Guimarães com um pouco da minha história. Eu tive a felicidade, com vários, de indicar o patrono, que foi uma escolha muito difícil. Então, eu procurei escolher uma pessoa que me marcou profundamente, como vocês vão ver pela minha apresentação. E poderia ter escolhido muitos outros, porque a riqueza de estudiosos nossos do sertão é imensa. Na área de genealogia, já que
Leonardo mencionou que hoje essa é uma das minhas atividades, talvez a atividade principal hoje. Eu poderia ter indicado um dos maiores genealogistas, talvez o maior do século XX, Orlando Cavalcante, daqui de Pernambuco, como poderia ter indicado Padre Gomes, que também foi uma influência muito grande, o maior genealogista do Cariri, aí do Ceará, como também todos eles eu tive a satisfação de conhecer e conversar. Também Deusdete de Vasconcelos Leitão, um grande estudioso da Paraíba, do Instituto Histórico da Paraíba. Também Olavo de Medeiros Filho, talvez o maior genealogista, para mim, do Rio Grande do Norte, todos já falecidos e que poderiam perfeitamente ser. E por que eu escolhi Guimarães Duque? Então, vocês vão ver pela minha apresentação, que eu peço a licença para ler, eu tenho aqui escrito, e vai ser curta. Então, eu explico o Guimarães Duque e por que a minha escolha. Falar sobre Guimarães Duque é, em um sentido pessoal, resgatar a minha e a formação de muitos estudiosos do sertão nordestino. Existe um antes e um após Guimarães Duque, sem desmerecer os muitos cientistas e pesquisadores que o antecederam e que, com certeza, contribuíram para o avanço do conhecimento sobre o semiárido e o atualmente chamado bioma Caatinga. Por sua ligação, desde que vem ao Nordeste, em 1932, um ano de seca, convidado para trabalhar no IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, antigo IOX, Instituto de Obras contra a Seca, e futuro DINOX, procura entender as secas como um fenômeno natural, característico de muitas regiões semiáridas, mas cujas consequências variam em função das condições sociais e da relação do homem, usado no sentido genérico, que me perdoem as feministas, embora reconhecendo ser fruto de uma cultura masculina milenar, a gente usar o homem para se referir às pessoas. Então, ele estuda essa relação do homem com o meio ambiente. E, neste sentido, Guimarães Duque foi um pesquisador das ciências naturais, porém voltado para o social e para o ecológico. Nesta tríade consistindo a sua abordagem pioneira e dela resultando o seu reconhecimento como um dos maiores cientistas nordestinos. José Guimarães Duque nasceu na fazenda Sumidouro, município de Lima Duarte, perto de Belo Horizonte, onde criou-se na labuta agropecuária, vivendo uma realidade bem distinta da que iria encontrar no Nordeste. Agrônomo pela Escola Superior de Lavras, em 1928, foi logo contratado para ensinar em Viçosa, hoje Universidade Federal de Viçosa, onde permaneceu de 1929 a 1932. Convidado pelo mineiro José Augusto Trindade, vem trabalhar, como já dito, no IFOX, em 1932, no auge de uma das secas que atinge parcialmente partes do Nordeste. Dois aspectos iniciais devem ter chamado a atenção de Guimarães Duque. Primeiro, o pouco conhecimento científico do Nordeste. No Império, inclusive, éramos a região norte do país, e nortistas todos os seus habitantes. Havia muitos estudos pontuais, mas nenhum estudo do que se viria a se chamar as regiões naturais do Nordeste. Os habitantes vivenciavam essa diversidade. Claro, quem morava no Nordeste conhecia a diversidade. Sabiam e conheciam diversos aspectos e dela usavam na sua atividade agropecuária. Por exemplo, as serras ou brejos de umidade, como vieram a ser chamados, eram usados desde sempre para agasalhar os rebanhos nos meses de seca, voltando os rebanhos aos pastos naturais do sertão árido nos meses de invernada. Lembro da minha infância,
do gado ser trazido do sertão de Pernambuco para as mangas na Serra do Araripe e, eventualmente, para alguns, quando possível, pelos meses de safra de cana-de-açúcar no Cariri cearense. Então, o gado fazia esse percurso aproveitando dessa diversidade do Nordeste. Esse era um reconhecimento da diversidade com a expertise de aproveitar para a melhoria da qualidade dos rebanhos. Igualmente, nos registros antigos da Casa da Torre, está aí o livro da Casa da Torre, que traz registros das fazendas e dos sítios. Ela define fazendas de criação nas áreas de sequeiro e sítios agrícolas nas áreas úmidas das serras. Mas não havia, até então, até Guimarães Duque, nenhuma sistematização dessas regiões naturais. O segundo aspecto, o entendimento restrito das secas, que então vigorava, como resultantes apenas da falta de água. Inclusive o IFOX, e mesmo depois o DENOX, retomando antigas compreensões, voltou-se por muito tempo para obras de engenharia, açudes, visando acumular águas, sem vislumbrar as interações com o solo e as plantas e a presença social dos seus habitantes, seus meios de vida, seu domínio dos meios de produção. Esta, talvez, a maior contribuição de Guimarães Duque. Uma outra contribuição importante refere-se ao conhecimento da vegetação nativa, com destaque para as lavouras xerófitas. Uma visão que destaca a importância do meio ambiente, seu conhecimento e formas de convivência com o mesmo. No entanto, a ação de Guimarães Duque, para além das suas contribuições científicas, o teve como participante ativo na criação de instituições e na formulação de políticas. Foi secretário de Agricultura e Obras Públicas na Paraíba, de 1940 a 1942. Sócio fundador da Sociedade Cearense de Agronomia, fundada a 19 de setembro de 1942, sendo seu primeiro presidente. Na mesma época, abro esse parênteses, o agrônomo Ioni Sampaio, não sou eu, fundou a Associação de Engenheiros Agrônomos de Pernambuco e foi seu primeiro presidente. Então, é uma década em que muitas coisas estão acontecendo nessa área. Nesta década de 40, os agrônomos Apolônio Salles, que todos conhecem bem, Ioni Sampaio, que poucos conhecem, e Vasconcelos Sobrinho, desenvolveram ações para o desenvolvimento do Nordeste, destacando-se a defesa da eletrificação, que resultou na criação da CHEF, da qual Apolônio Salles foi presidente. Ioni Sampaio, eleito deputado em 46, faleceu prematuramente em 1947, de apendicite aguda. E Vasconcelos Sobrinho veio a se tornar o ecólogo da desertificação. É uma geração que tem um impacto grande no conhecimento desse Nordeste. Guimarães Duque tomou posse a 30 de setembro de 1953 como sócio efetivo do Instituto do Ceará. Um reconhecimento do seu conhecimento e da sua contribuição tanto na área das ciências naturais como das ciências humanas. Atuou como assessor junto a muitas instituições, como o Banco do Nordeste, e foi membro atuante do Conselho Deliberativo do CODENE e depois da SUDENE, desde 1959. Teve, assim, a oportunidade de transmitir seus conhecimentos para fóruns amplos e governantes, pontuando seu conhecimento e pontos de vista, embora, como sempre, os políticos nem sempre atribuam a devida relevância aos aspectos técnicos, frente às conveniências políticas momentâneas. Guimarães Duque faleceu em Fortaleza, a 12 de maio de 1978, e dentre os seus inúmeros trabalhos destaco 2 livros,
leitura obrigatória para os estudiosos da região. Solo e Água no Polígono das Secas, de 1949, e O Nordeste e as Lavouras Xerófilas, de 1960. A seguir, texto algumas considerações sobre essas duas obras e ampliam para comentar outros trabalhos posteriores e paralelos, inclusive meus. Em 1987, publiquei com Leila Regina Mercante Pessoa um pequeno livro que denominamos Nordeste-Nordestes, Regionalizações, um estudo de diferenciação na agricultura nordestina. Ao criticar estudos de interpretações genéricas sobre o desenvolvimento do Nordeste, com uso de dados agregados a nível de região ou de estado, por não refletirem a diversidade do Nordeste rural, empreendemos amplo estudo sobre as diversas regionalizações procedidas. O ponto de partida seriam naturalmente, os trabalhos de Guimarães Duque, de 1949 e 1960. Seguindo-se, entre outros, Mário Lacerda de Mello, em 1969 e 1978, Manuel Correia de Andrade, com livros Contribuições de 1963 a 1977, e o cearense João Gonçalves de Souza, em 1977. Trabalhando com dados a nível de microrregião, procuramos mostrar a diversidade regional e caracterizar sub-regiões de uma forma dinâmica. Essa compreensão torna-se necessária, inclusive para adotar políticas adequadas a cada área, levando em conta aspectos naturais, como as condições edafoclimáticas e sociais. João Gonçalves de Souza apresenta 3 equívocos costumeiros na visão do Nordeste. O primeiro, a visão folclórica do Nordeste, visto como região homogeneamente pobre, o que, obviamente, a gente sabe que não é verdade. Segundo, a visão clássica de um Nordeste tripartido em mata, agreste e sertão, que ainda é muito aquém da enorme diversidade que o Nordeste apresenta. E terceiro, a visão de homogeneidade completa das sub-regiões. Há toda uma literatura posterior, mas o ponto de partida, a visão macro da nossa diversidade micro, está na formulação inicial do mestre Guimarães Duque. Os trabalhos de Guimarães Duque refletiram-se também em uma nova compreensão do fenômeno das secas, em seus aspectos sociais e econômicos. Apesar de uma imensa bibliografia, desde o relato pioneiro de Cardim, ainda no século XVI, passando por relatos de Joaquim Alves, Tomás Pompeu de Souza Brasil, Felipe Teófilo Guerra e tantos outros, e romances como 15 de Raquel de Queiroz, de um ponto de vista dos cientistas dos recursos naturais, Guimarães Duque foi um dos primeiros a correlacionar a perda de produção e, consequentemente, da renda, a falta de poder aquisitivo, fome e morte. Posteriormente, Amartya Sen, um economista indiano ganhador do Prêmio Nobel, analisando o efeito das calamidades na Índia, foi cirúrgico ao apontar as calamidades que, ao deprimirem a produção, causam a elevação dos preços no mesmo momento em que a renda cai. A distribuição de renda é crucial ao determinar a disseminação dos efeitos. Quanto mais concentrada é a renda, como no nosso caso, maiores são os impactos sobre os mais vulneráveis. E daí veio as grandes tragédias das secas dos séculos XVIII e XIX, e ainda na primeira metade do século XX. Em um pequeno volume que publiquei em 2007, As Secas, Mudança nos Impactos e Análise da Seca, 98-99, apresento um panorama longitudinal das mudanças nas consequências das secas, decorrentes da melhoria dos transportes,
possibilitando tanto deslocar populações como conduzir alimentos e água, do reforço das economias urbanas das pequenas cidades e, principalmente, do apoio para a manutenção da renda real através de programas de transferência de renda, seja em frentes de trabalho ou através de programas como o Bolsa Família e outros. O acúmulo de conhecimento facilitou as intervenções, desde que haja vontade política. Como SEM, em seu trabalho, SEM já citado, seu trabalho Poverty and Famines, an Essay on Entitlement and Deprivation, Pobreza e Fome, um ensaio sobre deficiências, havia apontado: as secas são uma calamidade periódica, mas a renda e a sociedade podem ser apoiadas para que os impactos sejam reduzidos, a economia seja mais sustentável e a renda familiar seja menos instável, ao lado da estabilidade do abastecimento. As secas conduzem a outro aspecto trabalhado por Guimarães Duque: o conhecimento da ecologia e das condições do meio ambiente. Ao se dedicar tão profundamente ao estudo das lavouras xerófilas, apontava que a vegetação nativa tinha de ser melhor estudada e suas potencialidades exploradas, ajustando-se a produção às condições edafoclimáticas. A irrigação é uma solução limitada, embora muito importante, por ser apenas possível quando o solo é adequado. Essa questão do solo foi muito bem tratada por Guimarães Duque. Por isso, já Guimarães Duque apontava o uso adequado dos recursos naturais, conduzindo, se não adequado, à perda de solo e, eventualmente, a um processo de desertificação. Vasconcelos Sobrinho, já citado, foi um dos pioneiros em apontar algumas áreas já em processo de degradação irreversível dos solos e da vegetação. Em trabalho financiado pela FINEP, foi realizado um resgate da obra pioneira de Vasconcelos Sobrinho e estudado o estado da arte sob desertificação. Um livro conjunto publicado por mim, por Everardo Sampaio, Thalys Vital, Socorro Bezerra e Gustavo Sampaio, chamado Desertificação no Brasil, Conceitos, Impactos e Tecnologias de Recuperação e Convivência. Posteriormente, a pedido do Ministério do Meio Ambiente, preparei trabalho sobre a ação antrópica na Caatinga para subsidiar os estudos que conduziram à criação do bioma Caatinga, aprovado pelo governo. Muito já foi desenvolvido, mas uma das sementes foi plantada há muito pelo humanista dos recursos naturais, nosso patrono Guimarães Duque. Como eu adiantei, Leonardo, eu estou tentando mesclar, falando de Guimarães e um pouco também de trabalhos que eu desenvolvi sob inspiração dele. Em 1978, quando da sua morte, o BNB instituiu a Medalha Guimarães Duque ao melhor trabalho científico publicado sobre o Nordeste no quinquênio anterior. E eu tive a honra de ser o premiado, junto com os colegas José Ferreira Irmão e Gustavo Maia Gomes, pelo livro publicado Política Agrícola no Nordeste, pela Biblioteca Nacional de Agricultura, em 1979, ano da premiação. No plano pessoal, mais um elo de ligação minha com Guimarães e da justificativa da minha escolha. Boa parte do meu trabalho como professor de economia da UFPE e como pesquisador do CNPq seguiu trilhas abertas por grandes pioneiros, como Guimarães Duque. Em 2022, publiquei O Brasil Rural, a Política Agrícola nos anos de 1970 a 2020, um resumo de contribuições e reflexões ao longo de 50 anos de trabalho. Um pouco antes, em 2017, publicamos também um conjunto, Everardo, Rômulo Menezes, eu, Ana Dolores Freitas, o trabalho Usos de Agricultura Sustentável na Caatinga,
que foi publicado num livro nos Estados Unidos pela Springer, Caatinga, a maior área seca de floresta tropical na América do Sul. Minha reverência aos pioneiros é imensa, pois só se avança sobre os ombros daqueles que nos precederam. A ciência se faz passo a passo, embora às vezes em grandes passos. Hoje, talvez, por conta da proliferação de fake news e da velocidade de propagação, pode-se avançar 2 passos e retroceder 1. São os percalços de um mundo global, onde proliferam falsos cientistas e influenciadores pouco conhecedores do que propagam. Por fim, relaciono muitos trabalhos citados, mais das ciências naturais, aos estudos sociais do sertão nordestino. Pergunto, como avançar no conhecimento sobre o processo de devassamento e colonização, sobre o surgimento de movimentos messiânicos e o cangaceirismo, sem situá-los no meio natural e social, que condicionou as marchas e as contramarchas, possibilitou a permanência pelo conhecimento das condições naturais e estimulou táticas explorando as potencialidades e disfarces propiciados pela lavoura xerófila. Para mim, as 2 coisas se coordenam plenamente e intimamente. O conhecimento da diversidade da região, do solo, da água, das plantas, da fauna e as condições humanas, a população. A civilização sertaneja, com licença para usar um regionalismo, muito deve ao poder de adaptação dos índios, originalmente, dos negros e europeus, posteriormente, a um meio inóspito, semiárido, mas não uniforme. Aliás, bem heterogêneo, como mostrou Guimarães Duque. Da ação antrópica no semiárido, herdamos o que somos hoje, com o alerta de que não podemos descuidar o meio ambiente para não nos tornarmos o que não queremos ser. Ao grande Guimarães, ao grande e nobre Guimarães Duque, minha eterna dívida. Então, com essas breves palavras sobre Guimarães, associando um pouco a alguns trabalhos em que eu reconheço a enorme importância que ele teve sobre a minha formação e sobre o conhecimento desse nosso Nordeste. Muito obrigado. Muito bom, Ioni. E desde já, eu peço a você, uma vez que eu notei que está todo digitalizada a sua, embora que você falou nas entrelinhas muita coisa, mas como está digitalizada, eu peço a você, Ioni, que mande para o meu WhatsApp, para que eu guarde isso nos anais da nossa academia, esse seu pronunciamento. Perfeito. Ok? Mandarei, muito grato. Mandarei. Obrigado. Gilmar, você levantou a mão. Tem que abrir o microfone. Eu dei uma saidinha, mas fiquei ouvindo aqui de longe, que eu fiquei resolver umas coisas aqui. Me desculpa aí, mas eu estava ouvindo tudo, viu, Ioni? Então, meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua palestra, agora conhecendo o Guimarães Duque, eu não o conhecia, estou conhecendo agora. Então, meus parabéns. Você é uma grande aquisição para a nossa academia. E, aproveitando a oportunidade, eu só queria fazer uma pergunta simples para você, já que é um grande genealogista, e na nossa academia tem uns 4 bons, eu tenho uma dúvida muito grande com relação à família de Maria Bonita, nossa região de Ser Gomes de Sá. E essa família, ela tem origem aí na região de Floresta. Então, eu queria que vocês, os 4 daí, tirassem essa dúvida, esclarecessem esses fatos, para a gente ter uma ideia se realmente, tanto Maria Bonita como Duvalina, se tem
essa descendência dessa família Gomes de Sá, que provavelmente eu acho que seja oriundo da família do Coronel Zé Rodrigues de Piranhas, que é da mesma família Pereira, daí de Serra Talhada. Então, fica aqui meus parabéns e aqui sempre à disposição de todos. Um abraço. Olha, posso responder? Pode, Pronto. deve. Veja, com o colega Nivaldo, nós desenvolvemos um trabalho sobre a família Gomes de Sá. Trabalho inédito, não publicado, desde a origem, que são os irmãos portugueses. Antônio Gomes de Sá, Francisco Gomes de Sá, Davi Gomes de Sá e ainda José. teve o Manuel Gomes de Sá. Teve o José Gomes de Sá, da Paraíba, que era sobrinho, não era irmão, era sobrinho, aquele que foi lá da região de Piranhas, ali de Souza e coisa, que é o ramo da família da Paraíba, vem de um sobrinho. José Gomes de Sá era sobrinho e foi administrador de fazendas que o Davi Gomes de Sá tinha lá em 1690 para 1720, ele tinha 6 fazendas e ele administrou. Que eu lembro, e Nivaldo pode complementar, nós desenvolvemos muitos ramos dessa família, mas não chegamos, eu acho que a gente não chega, não encontra nem Maria Bonita, nem Durvalina como componentes dessa família do que a gente estudou, dos Gomes de Sá. E Nivaldo pode complementar, nós fizemos esse trabalho junto, mas Nivaldo conhece muito mais do que eu, porque é lá da região. Nivaldo, quer acrescentar alguma coisa, Nivaldo? Boa noite para vocês todos, meus confrades, meus amigos. Fiquei muito feliz em ouvir o mestre Ioni Sampaio, a quem eu devo muito do meu pouco conhecimento. E eu nunca encontrei o elo que ligasse a Durvalina e a Maria Bonita aos nossos Gomes de Sá daqui da região. Agora, sei que o pai de Durvalina se chamava Pedro Gomes de Sá. Possivelmente fosse descendente do capitão comandante Cipriano Gomes de Sá, que era um dos irmãos Gomes de Sá da nossa região, e é muito pouco conhecida a descendência do capitão, do coronel, aliás, do capitão comandante Cipriano Gomes de Sá. A gente tem muito pouco da família dele. A gente encontra o de Francisco, de quem eu sou descendente, a gente encontra de Anacleto também, que é muito bem estudada, Leonardo descende dele, a gente encontra do José, o capitão comandante José Gomes de Sá, e de uma das irmãs também, que era Ana Maria do Nascimento, casada com Tomé de Souza Ferraz. Tudo isso a gente encontra. Davi e Alexandre, que foi morto pelos índios em 1800, e também o Gabriel da Quixabinha. Esses são muito bem estudados, a gente tem a descendência quase completa deles. Agora o Cipriano, me parece que ficou por aquela região de Petrolândia, Tacaratu, por ali tem muita gente com esse sobrenome Gomes de Sá, Gomes de Lima, Gomes da Cruz, e muitos passaram para o lado do antigo, que era chamado Glória, né? Era Curral dos Bois, né? Lá tem também uma quantidade enorme de descendentes dessa família. Mas os de lá eu não conheço muito bem, não. Agora, dessa parte de cá, da margem esquerda do São Francisco, a gente tem um trabalho desenvolvido, principalmente pelo Dr. Ioni Sampaio, e eu remendando aqui acolá alguma coisa, aí eu tinha muita vontade de conhecer mais sobre o trabalho daquela Maria, como era portuguesa, Maria de Santarém. Maria de Santarém. Que ela repassou para o senhor os 5 irmãos que vieram de Portugal, os 5 irmãos Gomes de Sá, inclusive uma mulher, Margarida Gomes de Sá, que era uma coisa inédita naquela época, né? As mulheres participarem da colonização, eram muito poucas, né?
Mas, infelizmente, parece que a Maria de Santarém sumiu do mapa, não lhe deu mais notícia, não foi? Não, nunca mais eu tive notícia dela. Ela deu essa informação dessa vinda desses 5 irmãos. 2 ficaram a serviço da Casa da Torre. O Davi veio aqui para a margem do São Francisco, próximo a Pambu. Outro ficou, parece que na região de Caruaru, por aí. E a Margarida, eu acredito que ela foi para Paraíba, o Ceará. Eu sei que espalhou esse povo, e todos descendentes do mesmo casal português, né? Eu também descendo de um deles, ou aliás, de 2 dos filhos do Francisco Gomes de Sá, o pai, né? Porque tinha o pai e o filho. E tinha o Francisco Gomes de Sá, que ficou a serviço da Casa da Torre, que também constituiu família lá. Pois é, gente, é só isso mesmo. Não tem uma ligação com esses dois personagens importantes da história do cangaço, mas infelizmente eu nunca consegui encontrar esse elo, né? E muito obrigado a vocês por me ouvir. Gilmar, eu tenho uma certa convicção de que realmente descende da família lá dos troncos dos Gomes de Sá. Mas, como disse Nivaldo, talvez ali dentro daquela salada genealógica da qual vieram a grande maioria do povo do sertão de Pernambuco, do Ceará mesmo, falta muita coisa, muito elo que se perdeu e não está fácil ainda de você montar esse quebra-cabeça. Mas quem sabe um dia cai aí uma luz, como caiu há pouco tempo aí nas mãos do Denis, né? E que ele vai trazer na nossa próxima antologia, nosso próximo livro, um artigo muito importante relativo à formação da família sertaneja que se espalhou por esse Nordeste todo e pelo Brasil. Demberg, você pediu a palavra. Bem, renovo aqui a todos os confrades e confreiras o meu satisfatório boa noite de estar participando aqui de mais uma reunião da Abraz. Observei atentamente o confrade Ioni Sampaio, de quem eu realmente tenho uma grande admiração, de quem eu já li algumas questões históricas bastante interessantes. E eu gostaria de saber do confrade sobre Guimarães Duque. A gente sabe que existe na Fundação 21 Rosado uma fundação, talvez uma fundação dentro da fundação, não sei, que leva o nome de Guimarães Duque, inclusive com muitas publicações de escritores, historiadores cearenses, se eu não me engano, até alguns confrades nossos já escreveram alguma coisa em decorrência dessa fundação. Esse é um ponto que eu queria colocar. Outro ponto, o Nordeste, principalmente, é visto e discriminado, de certa forma, e uma das referências do Nordeste é a questão da seca. A seca como uma catástrofe, né? A seca como um fenômeno, digamos assim, um fenômeno social maldito. Eu quero saber do amigo Ioni Sampaio se esse fenômeno da seca, que gera tanta fome, tanta miséria, está diretamente ligado, é um elo indissociável da fome do Nordeste. E outro ponto, que é só uma observação, o senhor falou que foi felicitado, que teve a felicidade de ganhar uma premiação de uma espécie de concurso literário, teve essa felicidade. Só para reforçar que o senhor teve essa felicidade, porque teve essa competência. Porque muitos não tiveram essa felicidade, porque não tiveram essa competência. Então, nesse caso, a sua felicidade
foi em decorrência da sua competência, foi consequência da sua competência. Então, parabenizo o senhor não só por essa premiação, mas pelas suas instigantes palavras, que cada vez mais nos faz ter vontade de aprender um pouco mais, de estudar um pouco mais, de pesquisar um pouco mais, e nos torna cada vez mais curiosos. E esse, sim, é o verdadeiro papel do historiador, do escritor. Parabéns, era isso, meu confrade Dionísio Sampaio, que eu queria falar. Não estou ouvindo. Perdão, Diony, eu não tinha aberto agora. o microfone. Agora. Muito grato, Ideberg, pelas palavras. Sempre é bom ouvir os confrades em algum reconhecimento de que a gente possa ter feito. Tentarei brevemente responder. Veja, de fato, eu acho que eu não mencionei porque o Guimarães Duque foi professor por breves períodos. Ele foi professor na Universidade Federal do Ceará, acho que por um período breve, e ele foi professor em Mossoró. E daí vem a ligação dele com Mossoró, com o Jesuíte, e o reconhecimento depois da contribuição dele com a criação dessa fundação que leva o nome dele lá em Mossoró. Ele foi professor lá e ele tinha uma ligação muito forte, manteve essa ligação muito forte com Mossoró. Quanto à seca, veja, a compreensão de Guimarães, que é a minha também muito, e hoje influenciada muito pela visão de Amartya Sen, é que a seca é um fenômeno periódico que a gente tem de conviver com ele. Guimarães Duque colocava isso muito bem. A gente tem de conhecer a região nossa, saber da potencialidade dela e se ajustar a um fenômeno que não vai ser mudado. A seca está aí, vai ocorrer periodicamente. Mas de onde vem a tragédia dela? A tragédia dela vem da perda de renda. A população é frágil, principalmente a população mais frágil. No ano de seca, ela perde a renda e sem renda você não consome, você não... Para piorar, se o abastecimento não é suprido adequadamente, os preços sobem drasticamente. Então, a renda cai e o preço sobe. Obviamente, é a fome e a morte. Veja, no século XVIII e XIX, a tragédia decorria principalmente porque você não tinha meios de saída dessa população. À medida que, no século XX, começaram a ser construídas estradas e o acesso se fez mais fácil, a população tem a opção de sair, e sair com uma certa facilidade e ir para um lugar em que ela consiga minimamente sobreviver, mas ainda precisa de renda. O ideal é você ter mecanismos para suprir uma renda, complementar essa renda em períodos de crise, que é isso que se recomenda. E um detalhe interessante, que pouca gente se apercebeu, é que nós tivemos secas no século XXI, perdão. Nós tivemos seca no século XXI, e a sua magnitude não foi diferente de outras secas que nós tivemos no século XX e antes, mas os impactos foram muito reduzidos. Nós estudamos isso, naquele pequeno livro eu comecei a esboçar isso, e depois, em outros trabalhos que eu fiz, a gente aprofundou mais um pouco. As transferências de renda feitas pelo governo são 3 transferências de renda principais. Os programas de transferência, como o Bolsa Família, que tem um impacto muito grande, porque ele dá uma renda mínima às famílias do interior. O programa de aposentadoria rural, que tem muita gente aposentada, que sustenta a família com a pouca renda que ganha da aposentadoria, e as pensões relacionadas à aposentadoria. Então, essa é uma forma de transferência de renda que faz com que a renda seja mais estável. A seca não altera o recebimento da aposentadoria, nem das pensões, nem das bolsas. Então, é uma renda mais estável. E essa renda permitiu que a população nordestina nossa atravessasse essas secas do século XXI sem
nem de longe a magnitude que tiveram secas anteriores. Pouca gente se advertiu disso. Nos anos de 50, 1950, 70, até 70, nós não tínhamos essas transferências, então, para manter um mínimo de renda, dependia-se da criação de frentes de trabalho, com todos os problemas que foram analisados, há uma vasta literatura analisando essa questão das frentes de trabalho. Então, veja, a estabilidade da renda faz com que a gente possa conviver com um fenômeno natural. É como as enchentes em determinadas áreas, países que têm outras calamidades que, felizmente, o Brasil não tem, como tornado no meio-oeste dos Estados Unidos, como terremotos em várias partes do mundo. São tragédias naturais e a seca está aí e vai permanecer. Mas se a gente consegue dar uma maior estabilidade à renda, por isso que eu mencionei brevemente lá, as atividades urbanas, elas são mais estáveis quando depende mais de fora, mas as que estão ligadas à produção agrícola, elas sofrem igualmente nas secas. Então, eu diria que os transportes foram essenciais para possibilitar a movimentação de pessoas, de produtos agrícolas, de alimentos e de água, e também a estabilidade da renda, que permite as pessoas ficarem no seu local e terem uma maior convivência com as secas. Mas a gente ainda precisa aprender muito no que diz Guimarães Duque, que é conhecer melhor as nossas lavouras xerófilas e explorá-las melhor. A gente ainda é carente de um maior conhecimento nessa área. Fábio, você havia pedido a palavra? Boa noite. Se eu toquei aqui em alguma coisa que falou, Ok. foi sem querer. Célia, Eu queria sim, só aproveitar. Pode falar, Fábio. Tive uma honra muito grande de conhecer pessoalmente o Dr. Ioni Sampaio. Ele se deslocou da sua cidade, veio até mim, porque tínhamos uma dúvida que eu e um amigo meu aqui da cidade de Caruaru tínhamos uma dúvida e muito desejo de conhecê-lo pessoalmente. Essa pessoa maravilhosa, esse tudo aí que vocês têm visto aí, todo esse conhecimento, esse trabalho feito, não só pelo conhecimento, mas pelo trabalho para a sociedade, que é muito importante, é carregado, ele é permeado aqui com muita humildade e com muita disponibilidade para as pessoas que se aproximam dele. Eu agradeço aí a amizade do Dr. Ioni, é uma pessoa maravilhosa, generoso demais, e estamos trocando informações aí de vez em quando. Vim aqui prestigiá-lo, um abraço. Muito grato, Fábio. Célia. Boa noite, que eu acho que dei boa noite logo no começo, e hoje praticamente eu estou representando a bancada feminina, né? Uma representatividade muito grande, que eu acho que eu só vi aí a amiga Sulamita, que eu acho que é os amigos especiais que veio assistir essa explanação maravilhosa do professor Ioni, não é? Que eu parabenizo, não é? Eu conheço muito pouco o Guimarães Duque e vou ler um pouco sobre ele. Sei que é um patrono, vai ser um patrono assim de um peso muito grande, porque foram os homens que contribuíram e contribuem com seus ensinamentos para o embasamento da nossa história. Não é? Ele parabeniza em nome das mulheres desta academia, viu? Ele abraça, seja bem-vindo, e você, sua pessoa, só faz enriquecer mais o nosso quadro, fortalecendo, não é, a nossa academia, o nosso quadro de amigos. Sinta-se abraçado pela bancada feminina. Deus abençoe a sua vinda junto a nós. Muito grato, e embora com atraso, eu aproveito para parabenizá-la pelo dia que passou. Muito obrigada. Gilmar, você levantou a mão de novo? Não, foi apenas eu fui apertar os aplausos aqui, rapaz. Ô, Josmiro,
Aí, Oi? Jasmiro. Boa noite, mais uma vez. Gostaria de parabenizar Deu uma Boa noite, travada. querido amigo. o professor Ioni Sampaio aí pela excelente palestra que nos deu aí sobre... Osmiro, Alô? tá travando. Se você tirar o vídeo, fica melhor. Aí só o áudio, ele tá travando o seu vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Pode falar agora. Vamos ver. Ok? Ok. Mais uma vez, boa noite aos companheiros, aos colegas, aos confrades e confreiras. Parabenizar o professor Ioni Sampaio aí pela sua palestra, né, sobre o Guimarães Duque. E aproveitar para, enquanto ele falava, eu me lembrei de um trabalho do professor Melquiades Pinto Paiva, que eu vou botar a imagem novamente só para mostrar aqui a vocês o livro, para quem não conhece. Dá para ver aí? Sim. O livro é Os Naturalistas e o Ceará. Ok? O livro é Os Naturalistas e o Ceará. E ele traz uma pequena biografia do Guimarães Duque e outros personagens envolvidos com o naturalismo aqui no Ceará. Enquanto o professor falava, eu me lembrei desse trabalho do professor Melquiades e aproveitei para passar para os amigos que queiram conhecer um pouquinho mais aí sobre a trajetória de Guimarães Duque. Mais uma vez, parabéns pela excelente palestra. Muito obrigado. Muito grato. Veja, muito boa a sua lembrança. Esse foi um trabalho que Melquíades, que era um grande estudioso nosso, uma pena que se foi, ele escreveu capítulos publicados inicialmente na revista do Instituto do Ceará. E saíram de vários naturalistas, me parece que Guimarães Duque é o 7º. É um excelente trabalho que ele fez, tentando resgatar um pouco dessa história nossa, muito rica, centrada principalmente no Ceará, mas se estendendo para o Nordeste todo. Muito boa lembrança. Excelente trabalho de Melquíades. Alguém mais? Sulamita, você havia levantado a mão? Boa noite Pode a falar. todos. Não, só parabenizar a todos, viu? Muito importante essa palestra. Parabéns, Ione, a todos. Obrigada. Obrigado. Okay. Mais alguém? Obrigada, Sulamita. Luiz. Pode abrir seu microfone. Isso. Boa noite, professor Ioni. Boa noite, presidente Leonardo e demais amigos confrados. Luiz, está baixinho o som. Está muito baixo. Está dando para escutar agora? Está bem baixo. Melhor? Está baixo? Está dando para escutar melhorou. melhor agora? Agora melhorou. Não, boa noite, presidente Leonardo. Boa noite, mestre Ioni Sampaio. Demais confrades e confreiras. Passando aqui rapidamente, aproveitei esse momento para fazer um agradecimento público. Desde de novinho, eu sempre fui vocacionado para entender um pouco da história municipal, tanto Serra Talhada, Floresta, Belmonte, Mirandiba, Triunfo, cidades circunvizinhas que temos nossas raízes aqui nesse sertão do Pajeú. E me deparei nos livros de Nelson Barbalho, ele sempre citando Ioni Sampaio. Eu não conhecia pessoalmente Ioni Sampaio. O tempo passou, fui crescendo, me tornei um aluno, tanto Leonardo Gominho, como de professor Ioni, de todos esses grandes mestres da genealogia, professor e mestre Nivaldo Carvalho também, que são grandes mestres da genealogia do interior. E eu gostaria de aproveitar para agradecer, porque minha linha materna é dos Magalhães, aqui de Serra Talhada, dos velhos Magalhães, Nunes de Magalhães, e sempre me peguei
pesquisando nos cartórios, pesquisando com os familiares, e nunca encontrava algumas raízes tão antigas. E me deparei, através de Joaquim Pereira, ele disse, o professor Ioni Sampaio está escrevendo sobre os Magalhães. E eu disse, Joaquim, disse, pronto, vou querer ler. E me deparei com uma fantástica genealogia, e na última revista de História Municipal, aquela da capinha azul, a última, salvo engano, foi lançada. Essa última é a da capa azul. E me deparei com um fantástico artigo do mestre Ioni Sampaio que desvencilhou alguns entraves genealógicos, algum quebra-cabeça que faltava. Então, gostaria aqui de público agradecer esse trabalho hérculo que o mestre Ioni Sampaio teve, que muito engrandeceu e trouxe à tona muita coisa sobre a minha querida Serra Talhada. Então, ao mestre Ioni, um forte abraço e muito obrigado mesmo por essa contribuição esplêndida, uma contribuição extraordinária, uma contribuição que ficará enraizada durante muitas décadas e muitos anos. Então, forte abraço, mestre Ioni. Grande abraço. Mas veja, Luiz, a gente só trabalha em conjunto. A gente só trabalha junto. Principalmente em genealogia, não se faz trabalho de genealogia isolado. Então, a gente tem que trabalhar junto, com você, com Joaquim, com Fábio, com Igor Cardoso, se ainda estiver aí nos ouvindo, Nivaldo, Isso. eu, os mais velhos, nós vamos daqui a pouco nos aposentar, não é, Nivaldo? Mais velhos não, mais experientes. Nossa hora. Mas os novos têm de continuar em cima e é um trabalho conjunto que, dando as mãos, a gente avança. Isoladamente, a gente permanece no mesmo lugar. Obrigado, mestre. Há uns 20 anos atrás, viajando para Juazeiro, né? Juazeiro do Padre Cícero, e numa livraria lá eu encontrei um livro sobre Barbalha, de Ioni Sampaio, que eu, como eu repito, eu não conhecia pessoalmente, só de nome. E eu disse, eu vou comprar esse livro, e quando encontrei esse livro sobre Barbalha, me bateu aquele êxtase, aquele entusiasmo. Por quê? Porque a cidade de Crato, Barbalha, tem uma similaridade com Serra Talhada por conta dos Magalhães. Lá, os Magalhães Barreto. E na época eu peguei e fiquei entusiasmado. Eu disse, eita, será que são os mesmos Magalhães de Serra Talhada? E futucando e pesquisando. E naquela época eu me lembro desse êxtase, a juventude é muito boa quando você vai descobrindo as coisas. Então, desde aquele momento eu fiquei um eterno fã. Então, forte abraço e mais uma vez, muito obrigado pela contribuição, não somente por Serra Talhada, mas por toda a história do interior pernambucano, desde Cabrobó, o Cariri cearense, o Alto Pajeú, através de São José do Egito, o livro do Inglês da Volta, que chegou em sua segunda edição agora, recentemente. Então, o valor é imensurável desse livro para a historiografia municipal aqui do Sertão do Pajeú. Forte abraço, mestre. Muito bom o seu registro, Luiz. Muito bom. Adriano? Eu cheguei agora aqui, tô num bar aqui com uma amiga aqui, mas não tô bebendo não, viu? Eu tô aqui com um amigo tomando Coca-Cola. Inclusive, Ioni visitou a farmácia dele, que ele é neto do Coronel Dudé. Você lembra, Ioni? Lembro, então, a farmácia eu tô aqui. do Dodé. Lembro Daldé. bem. E eu ouvindo Luiz aí, Daldé. E eu ouvindo Luiz aí, e faço dele as palavras minhas também. Ioni, sempre que quiser vir a Jardim, beber da água da fonte, tá as portas abertas. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Inclusive, eu fui presenteado por esse livro, né? Que, inclusive, por enquanto não podemos divulgar, né, Ioni? Mas é uma honra de ter recebido esse presente. Eu e o Júnior Freitas, e estão fazendo bom uso dessa obra do Ioni, né? Que o Luiz aí também citou. Só que nós temos uma obra que você não tem, que ninguém pode ter ainda, por enquanto, né, Ioni? Mas é isso, a gente tem que trabalhar de mãos dadas, muito bem, você colocou. O meu artigo mesmo eu mandei para você, mandei para o Heitor, mandei para o Júnior.
A Cecília também deu uma apreciada. Mandei para o Bosco André, não deu retorno ainda. Mandei para a Dona Tila, historiadora. E a gente trabalhando em conjunto, vai pontuando, vai encontrando os erros e os acertos. E veja que ao mandar para você, você me enviou uma coisa que nem o Júnior, que estuda muito você, estuda genealogia, nem o Heitor, que escreve, pesquisa bastante, e a gente aprende com ele, mas veio algo novo. E assim a gente às vezes encontra algo que também é novo para você, mesmo sendo esse guru da genealogia, como diz o Luiz. Mas o que eu mais gosto de você, Ioni, por mais que você saiba, a sua simplicidade de aprendiz é encantadora. Eu acho que você é um grande mestre por causa disso, pela humildade que você tem perante aqueles que se acham menores diante de você, e você jamais deixam que a gente se sinta inferior, mas se sinta por igual, porque esse é o papel de um professor, daquele que transmite o ensinamento e que deixa o legado. Isso eu não tenho dúvida que você fez esse papel através da sua simplicidade, através das obras que você publicou, obras fantásticas que estão aí e que ficam para a posteridade. Então, Ioni, eu só tenho a lhe agradecer pela pessoa, pela forma como você me trata, e sempre as portas aqui de casa estão abertas, minha simples casa está aqui sempre à disposição. E é isso, continue nessa pegada, e muita coisa ainda, Ioni, a gente pode descobrir. Venha no cartório de Jardim, porque eu só me lembro quando eu chamei você para fazer o artigo do Adolfo Rosa Meia-Noite. Eu falei com o Denis, aí eu disse, será que ele vai fazer, Denis? E Ioni não me conhece, não. E de primeira, meu amigo, você aceitou, sem nem menos me conhecer bem, mas você disse, não, eu tenho um artigo que eu nunca publiquei, mas eu lhe dou. Uma coisa que você teve que desbruçar, pesquisar, gastar nas suas viagens desde a década de 80, que era aquele artigo sobre Adolfo Rosa Meia-Noite, que você disse é seu. E eu achei isso tão marcante para mim quando você disse, é seu, Adriano, faça o que você quiser. Que nem esses dias o Heitor mandou esse material para mim, que você sabe o que é, e disse, Adriano, é seu. Faça o que você quiser. Isso é muito meritoso. Não só você, como o Heitor também, são grandes homens, grandes pesquisadores, assim como o Denis também, que é um menino que vem aí evoluindo muito, através do pai, que aprendeu com o pai, mas também com você e com todos os demais. Então, é aquela coisa, você ainda tem muito a contribuir, não vai se aposentar nem tão cedo, porque a gente não deixa. Então, fico muito feliz de poder falar isso, porque eu sei que você é uma pessoa que vai achar graça mesmo. Me manda um abraço para Reinaldo Carneiro Leão, que é outro que eu tenho um grande afago, um grande assim, respeito e admiração. E muito feliz, Ioni, por você ter confiado de fazer o livro do seu amigo, que saudoso, e é uma obra fantástica que está à disposição aí daqueles que quiserem. São quase 800 páginas, tamanho A4, com coisas inéditas sobre a história de Pernambuco. E é isso aí, vamos trabalhar, vamos para frente, que a gente só para quando morre. E eu não pretendo morrer agora, não. Forte abraço, meu amigo. Muito grato, mas você é jovem, né? Você é muito jovem, você tem muitos e muitos anos. Muito grato, Adriano, você é um grande amigo. Mas veja, você fez uma observação que eu gostaria de esclarecer para os confrades, que é o seguinte, é sobre esse trabalho que você mencionou, que eu pedi que vocês não divulgassem. É o seguinte, em 77, foi 77, foi comemorado na Barbalha o centenário de criação da cidade. E eu publiquei lá na solenidade, eu tinha um livro pronto e publiquei Barbalha e Sua Gente, a primeira edição, 1977. Mas ela ficou muito acanhada com os estudos que eu comecei a fazer mais aprofundadamente na Cúria, lá no Crato. Eu vi os livros antigos do Cariri todos, em cartórios. Então, foi muito ampliado. Então, eu trabalhei num novo texto, e quando esse texto ficou pronto e foi publicado,
eu notei que tinha ocorrido uma tragédia. Eu tinha colocado no texto, no meu computador, em letra vermelha, aquilo que eu achava que não devia ser divulgado, que eram fatos íntimos da família que eu sabia que ia ter restrições, porque a gente pode escrever sobre tudo, mas tem algumas coisas que ferem a sensibilidade, principalmente de parentes, dos descendentes. Então, eu chamava isso do meu livro vermelho. E essa edição saiu, o livro azul e o livro vermelho. E aí, o que é que eu fiz? Eu recolhi essa edição, que era pequenininha, antes de sair mais, acho que tinham sido impressos 50 volumes só, eu recolhi. E, posteriormente, eu publiquei uma mais ampla ainda, com um pouco mais de coisas que eu havia pesquisado, e tirando as partes, o livro vermelho. E essa daí foi divulgada, uma edição maior, e essa esgotou-se. Então, quando as pessoas me pedem essa terceira edição, que foi a divulgada, eu digo, olha, esgotou-se, eu não tenho mais. Mas, dada a minha amizade com Júnior e Adriano, eu levei para eles a segunda edição, que tem as partes vermelhas, o livro vermelho contém lá. E aí eu pedi, aí não divulgue não, porque se chegar na mão de algum parente, eu estou velho, mas ainda podem me decapitar, fazer feito os cangaceiros e enfiar um punhal aqui pela minha goela. Então, por isso que eu pedi a eles que não divulgassem amplamente, por conta das partes vermelhas que eu não destaquei para ele, mas que não estão na terceira edição, que considero a terceira edição a época definitiva, que é de 2004. Ela tem 700 páginas A4. Agora, eu continuo trabalhando, porque a gente nunca para nisso, e a atual de Barbalho e Sua Gente, junto com muitos outros trabalhos de genealogia, está dentro do meu computador e hoje ela tem 1.500 páginas. Então, ela está ampliada. Eu mandei para Adriano, mas ele gosta do livro físico. Ele gosta de pegar o físico. Aí eu disse a Adriano, olha, essa tem o livro vermelho dentro dele. Não divulgue para não ferir sensibilidades. Então, era essa explicação, porque ele mencionou muito uma passant, e eu queria esclarecer para os confrades o porquê do meu pedido, da minha solicitação. E sim, só complementando, esses diversos trabalhos de genealogia que eu tenho, de muitas famílias, eu tenho mandado para os estudiosos que me pedem, eu mando em forma digital. Eu não pretendo publicar mais isso, porque é custoso e problemático, e no computador a gente está sempre, quando pega uma nova observação, a gente complementa. Então, eu tenho mandado as edições digitais, as versões digitais, para os estudiosos que se interessam. Famílias do Sertão, famílias do Agreste de Pernambuco, algumas da Zona da Mata, algumas do interior da Paraíba, que eu trabalhei bastante lá na região de Sousa, São João do Rio do Peixe, depois do Cariri todo. O Cariri todo, essa série Barbalho e Sua Gente, são 12 volumes em forma digital. Hoje eu só publiquei 2, 10 são inéditos, e eu entrei também pelo Piauí. Eu tive trabalhando muito em Paulistana, Pio Nono, tive em Pio Nono com os amigos, e hoje eu tenho um trabalho também sobre famílias daquela região de Oeiras, Pio Nono, Paulistana ali do Piauí. Então, isso está disponível para os confrades que se interessem por alguma família específica dessa. Forma digital, infelizmente, escrita eu não tenho. O último livro que eu publiquei, que a Adriana mencionou, que é O Inglês da Volta, também se esgotou. Ele foi publicado recentemente, faz 2 anos, mas esgotou rápido a edição. Ok, era uma explicação que eu gostaria de dar, Adriano, pela sua menção que você fez. Mas alguém quer usar da palavra? Fábio, agora você levantou a mão ou não? Pois é, agora eu levantei a mão sim. Ok. Adiante.
Eu não sei nem se eu falei boa noite a todos, né? Boa noite. Me desculpe aí se eu fiquei um pouco nervoso quando falaram meu nome aqui. Bom, quanto ao Dr. Ioni, ele é uma pessoa, né, assim, sem palavras, quanto a tudo que ele faz e quanto a tudo que ele é também como pessoa. Aqui tem um caso especial, aqui em Caruaru, o Dr. Ioni Sampaio, ele é pioneiro, ele descobriu coisas aqui e que tinham sido publicadas a respeito do surgimento, a respeito do início da povoação, e estavam equivocadas, vamos dizer assim, por falta de uma pesquisa mais profunda nas fontes primárias. E aí criou-se uma história assim um pouco baseada em tradição oral, que o Dr. Ioni desmistificou isso aí, comprovando com leituras de documentos paroquiais e outras coisas que ele viu, e ele publicou um artigo que saiu na revista em 2010, aqui, Revista de História Municipal, eu estou com ela aqui, número 9, dezembro, número 9, ano 2010. O doutor Ioni até pode falar um pouco sobre isso. Então, assim, ele é o pioneiro de uma versão ainda não amplamente divulgada na cidade, porque existe muita resistência entre os escritores, e que algumas pessoas ainda estão aqui atuando na cidade, e que existe uma resistência quanto a isso, quanto a aceitar essa versão diferente daquilo que se contava. Então, o nome do Dr. Ioni, ele sempre rola em todos os assuntos. A gente já começa a observar entre uma pessoa ou outra que escreve sobre Caruaru a necessidade de uma provável revisão histórica. Então, parabéns ao Dr. Ioni, seu nome está na história de Caruaru, e eu fico muito feliz de tê-lo conhecido pessoalmente. Esse é mais um de muitas descobertas, muitas contribuições do Dr. Ioni, e é isso. Muito grato mais uma vez, Fábio. João Paulo. Boa noite, estão me ouvindo bem? Estamos. De início, parabenizar as mulheres pelo dia tão especial, foi sábado, mas a reunião hoje, a gente parabeniza hoje. Eu sou muito do falar, não sou muito de grupo, eu vi muita menção no grupo, mas eu ando me desintoxicando de WhatsApp, até por uma questão de prática pedagógica, que eu estou em sala de aula, e nós estamos na difícil tarefa de tirar o jovem dessa tecnologia. Aí somos nós os pioneiros. Adriano esteve comigo nesse Obrigada. Saiu ao bar e não me convidou, né, Adriano? Então ficou aí nesse débito, viu? Eu estive com ele nesse instante, ele não me convidou para ir bater uma conversa boa com o neto de Dudé. Parabenizar a Ioni pela palestra. Não tive ainda o prazer de conversar com o Ioni, embora no Caricangaço Jardim a gente se encontrou, mas foi muito corrido em virtude da organização, mas eu espero que ao vir em Jardim, né, Adriano traga até a nossa casa, né, Adriano, a minha casa, para que a gente possa desfrutar um pouco dessa sua presença. E o personagem em questão da apresentação me chamou a atenção, porque eu não conhecia, embora tenha lido muito sobre a seca, sobre o Nordeste, mas eu não tinha atentado para esse grande intelectual, cuja cadeira o Ioni ocupa na nossa academia. E sobre o livro de Barbalha, Adriano me contou, viu, Ioni? E eu fiquei desejoso, mas aí, em virtude desse sigilo, eu sei que ele existe, mas a gente nem fala. Adriano me falou sobre esse livro. Questões impublicáveis que ferem a sensibilidade. Até porque a história, toda a nossa história tem disso, né? Tem as questões muito pessoais e familiares que, às vezes, não devemos tocar. Aqui em Jardim, inclusive, são muitas as questões que elas ficam escondidas ou camufladas, embora a boca miúda a gente conheça, mas não se escreve, não se fala. Então, essas restrições são importantes. Mas se puder publicar os livros físicos, publique, porque nós gostamos do livro físico. Eu e Adriano, acho que o Ângelo, que eu conheço muito bem, os nobres colegas, me perdoe a menção aos dois específicos, mas nós adoramos o livro físico, né? Para nós, o livro virtual é como matar a pessoa e guardar a foto. Não tem sentido. Então, quando vier a Jardim,
vamos marcar um grande encontro, né? Para que a gente possa desfrutar da companhia, até porque aqui a gente tem pessoas interessadas também na história. E claro que em julho, né, Gominho, estaremos em Floresta. Esse evento eu não faltarei em hipótese alguma. Mesmo estando no mestrado na Bahia, mas eu falto o mestrado, estarei junto com os confrades e confreiras nesse evento, porque é muito importante essa nossa academia. Eu me sinto muito lisonjeado, e porque eu sou um eterno estudante, e aqui eu só tenho mestres. E Adriano ficou me devendo o convite, viu, Adriano? Fica para a próxima, né? Pessoal, muito obrigado, boa noite. Dia 4 e 5 de julho, em Floresta. Estaremos. Quarta-feira à noite, abertura, e o sábado. Para mim, vai ser muito bom, Gominho, porque é férias. Isso. E a temperatura agradável. Muito bem. Vai ser um grande encontro. Isto. Antônio Guimarães, essa nossa academia é muito rica. É ou não é? Leonardo, dá prazer. É um prazer. Doutor Ioni, você é meu confrade em uma academia. Isso é uma honra. Os nomes que estão nessa academia, eu nunca imaginei na minha vida ser confrade Ioni, Leonardo Gominho, Frederico Pernambucano de Melo e outros grandes nomes, eu não vou citar todos, porque ficaria longo esse inviável. Eu estou preparando meu artigo, eu sou do Maranhão, Antônio Guimarães de Oliveira, eu sou dessa família aí que o senhor falou, dos Guimarães, que vieram do ramo da Bahia e desceram aqui pela área de Pastos Bons, no tempo da Casa da Torre e do Gado, que adentra o Maranhão, descendo pelo Parnaíba, e adentra os Campos Gerais do Maranhão, que é o nosso cerrado, que hoje está totalmente tomado pela soja, mas tem muitas famílias que vieram fugindo da seca, e ocuparam esses campos. É quando no Maranhão, eu costumo dizer, o chapéu de couro e o gibão toma de conta dos rebanhos, que até então o maranhense usava era um chapéu de palha, modifica totalmente o comportamento do maranhense. Então, eu gostaria de saber, assim, se o nobre colega confrade tem, assim, o quantitativo de famílias que adentraram no período do final do século XIX para o início do século XX, nos Campos Gerais do Maranhão, na última grande seca, que eu creio que é de 32 do século XX. Se você tem esse quantitativo e essas famílias. Eu tenho real interesse pela família Carvalho, aí que você falou, Carvalho, Guimarães, o Passondas, ainda Passondas também, que vieram aparece no Maranhão pelo ciclo da seca. Então, eu dei uma olhada num livro seu, mas eu não encontrei, certo? Aí eu gostaria de saber se você disponibiliza seu material. Você já falou que sim. Então, eu fico muito honrado. Eu fico até inibido. Quando pelo grau de conhecimento do meu nobre, eu fiquei inibido, porque é muito conhecimento, é profundo demais seu conhecimento, é vasto mesmo. É uma pessoa como um eterno aprendiz, como eu, que estou aprendendo ainda, saindo de um rolo de dificuldades aí, é enorme, eu fiquei abismado, tá certo? Parabéns aí, se você tiver condição de me responder, eu ficaria muito grato. Um abração. E olha aqui para trás, é só livros, aqui é minha biblioteca. Eu não sei para quem é que eu vou deixar. Guimarães, abra a sua câmera. Como é que eu faço para abrir? Eita, tem um sinalzinho aí embaixo, uma câmerazinha, é só clicar nela. Clicar nela? Quadradinho. Parte lá embaixo. Tem um microfone. Tem o microfone, tem a mãozinha e tem 3 sinais, 3 pontinhos. A quarta, é uma câmerazinha. Não, tem a câmera, tem o microfone, tem a mãozinha,
Aí tem os três Não, pontinhos. embaixo, bem embaixo. Câmara, É a Câmara. perto da Câmara. A Câmara é a Primeiro segundo primeira. à esquerda, normalmente. É a primeira, Léo. Não, complicou agora. No Câmara caso é a aqui é a primeira. segunda, tem o microfone primeiro, depois a câmera. Deixa eu responder pelo mais fácil, Antônio. A biblioteca. Eu estou com um problema. Eu ando sacudindo fora meus livros, muita coisa que tinha, coleção de revistas, porque eu não encontro mais ninguém que queira. Ninguém mais quer livro. Só nós, mais velhos, é que prezamos os livros. Eu levo para a universidade e deixo lá no corredor para ver se alguém quer. E já cheguei à conclusão que, depois de passar uns dias no corredor lá, onde eu ainda tenho minha sala na universidade, vem o pessoal da limpeza e leva para reciclar. Pelo menos estão reciclando papel. Mas é o destino das nossas bibliotecas, quase todas, tirando algumas obras raras que a gente possa ter, mas a grande maioria, infelizmente, não quer. Isso é a mais fácil. Veja, eu não fiz pesquisas nessa área sua, no Maranhão, muito pouco. Eu tive de buscar documentos na Cúria aí de São Luís, que tem muito bons processos, inclusive processo de ordenação de padres antigos, desde 1800, 1790 já tem, e tem pessoas que vêm do Piauí, vêm daquela região toda para se ordenar lá, então tem essa riqueza de dados aí em São Luís. Mas os trabalhos que eu conheço sobre saída de seca, principalmente do Ceará, eles enfatizam uma saída que se deu predominantemente para o Pará e do Pará entrando para a Amazônia. Então, aí tem alguns quantitativos precisos dos milhares de pessoas que saíram. Eu ainda cheguei a entrevistar várias pessoas mais velhas que tinham ido e tinham conseguido voltar. Eu encontrei ainda no Ceará, no Piauí, aliás, no Piauí não, no Ceará, no interior do Ceará, essas pessoas que tinham voltado, mas eu não tenho conhecimento. O que eu pesquisei no Piauí, nessa região, foi principalmente trabalhando com um grupo de pessoas para compor a descendência de Valério Coelho Rodrigues, e aí ele é Carvalho, tem os Carvalho, que pega essa região de Oeiras, mas eu não me estendi, eles se espalham ali pelo Piauí, mas as terras dele estão predominantemente nessa área, de Oeiras para a fronteira com o Ceará, fronteira com Pernambuco e fronteira com o Ceará. E aí eles têm Carvalhos, tem um nome célebre que é muito repetido, que é Antão de Carvalho, eles têm uma mistura usada com a família Alencar, nessa região daí, foi o pessoal que eu estudei. E eu não estudei famílias do Piauí. Eu sei que tem um ramo Guimarães muito antigo, que já está em Pambu, isso está nos dados que Denis está trabalhando, e aparece na região de Cabrobó, aí por 1740, 50, uma família Guimarães. Eu não sei se tem nenhuma relação com esse Guimarães de vocês. Eu não pesquisei esse povo e não sei, mas sei que encontrei esses dados de alguns deles nessa época remota na região de Pambu, na região de Cabrobó. Mas, infelizmente, eu não pesquisei aí o Maranhão. Muito bem, obrigado. Eu estou com os documentos da Cúria, verificando. Uhum. Leonardo, eu não sei se apareceu aí a imagem aí, mas minha esposa mexeu aqui rapidamente e... Apareceu, mas parece que você está num celular e num computador, talvez. Não, eu só estou no celular. Então, eu vou ver... Ô, Leonardo, eu só eu vou esquecer. Assim... Olha, Guimarães, escute, não se esqueça do livro que eu lhe falei para reeditar. Você falou na Cúria, e eu tenho esse livro raríssimo, que inclusive serviria para os estudos de Oni, né? Esse livro com quase 800 páginas, e um padre, o cara foi bispo, ele é paraibano, foi bispo no Piauí, bispo no Maranhão, e ele destrincha a igreja de 1600 para cá. E tem muita genealogia. Você o tem e sabe, é um livro de 1968 que sumiu, e nem a igreja tem mais ele.
Foi um livro caríssimo, você sabe o quanto esse livro é importante. História Eclesiástica do Maranhão. Se você conseguir com a Cúria, com a igreja que eu reedito, eu faço esse trabalho. Quem editou pela última vez esse livro foi a Junta Comercial do Maranhão. Por isso que eu não lhe dei o retorno, devido exatamente à dificuldade de saber que se ele detém os direitos ou a Igreja Católica detém os direitos. Alguém mais quer usar a palavra? Bom, vou eu então. Eu conhecia o Ioni Sampaio somente de nome mencionado por Nivaldo Carvalho. Um belo dia, eu refiz o meu livro A Rebelião da Serra Negra, a Praieira no Sertão, depois de 25 anos, mais ou menos, e com um grande número de novas informações que eu consegui, eu parti, até incentivado por Denis Carvalho, para fazer a segunda edição. E aí resolvi trocar de nome o livro, passar a ser simplesmente A Revolução Praieira no Sertão. Como eu já tinha pelo menos um livro, Floresta, uma Terra, um Povo, editado com o selo do Centro de Estudos de História Municipal, eu procurei o Miguel Meira e fiz a proposta de editar com o selo do Centro de Estudos de História Municipal. Ele virou para mim e disse, tal dia, vá lá no centro e procure Ioni Sampaio. Ele é que resolve tudo. No belo dia, lá vou eu. Fui lá. Cheguei lá, estava ele conversando com o Joaquim Pereira. Eu sentei ali de lado e fiquei aguardando o fim do papo. O papo era justamente a reedição de um livro, Vila Bela, Os Pereiras e Outras Histórias, de Luiz Wilson, patrono da cadeira que hoje eu ocupo. Ioni e Joaquim Pereira estavam lá tratando da publicação dessa segunda antologia. Aguardei o final da conversa e, quando eu pude, eu então falei, né? Me apresentei, disse ao Ioni o que pretendia e passei para ele, eu não me lembro nem se foi um DVD, CD ou se foi um pendrive, mas eu passei para ele em formato magnético o arquivo e pedi para que ele analisasse. Eu disse que o Miguel me mandou falar com ele e que ele analisasse e dissesse alguma coisa. Eu acho que não deu 5 dias. O Ioni entrou em contato comigo, está aprovado, pode tocar. E aí saiu a publicação desse meu livro, que eu reputo um dos mais importantes para a história do sertão pernambucano, aquela região, Floresta, Serra Talhada, Flores, Triunfo, aquela região toda. Então, Ioni, eu acho que nessa conversa toda nossa aqui, não foi sequer mencionado a grande importância dele no Centro de Estudos de História Municipal ligado ao governo de Pernambuco, a FIDEM,
as siglazinhas eu já estou me perdendo. Secretaria não sei o quê, e FIDEM. O papel do Ioni tem sido fundamental para o desenvolvimento da historiografia dos municípios do sertão pernambucano. Ioni, você está de parabéns e merece todos os nossos aplausos, principalmente dos confrades que hoje fazem a Abraz. Muito grato mesmo, Leonardo. Dessas Leonardo, amizades só que a mais uma gente intervenção aqui. fica com o coração cheio. Ô, Ioni. Diga. Ioni, uma vez eu conversando com você, se for verdade, o mundo dá volta e se encontra novamente. Você foi colega de Frederico de escola, foi? Fui colega no Marista. Rapaz, o mundo dá volta mesmo. Vocês foram colegas no Marista e hoje são confrades na Abraz, né? Então, espetacular. Aí é o destino, né, Leonardo? Mesmo. Somos colegas no Instituto Arqueológico também. Guimarães, você voltou a levantar a mão? Não, Leonardo. É que eu estou sorrindo aqui, rapaz. Faz o Okay. Frederico Pernambucano e Ioni, quase os dois sendo padres. Maravilha, maravilha. Alguém mais quer usar da palavra ou podemos encerrar? Rapaz, essa reunião hoje foi sensacional. Pessoal, partindo para o final da nossa reunião de hoje, alguém me perguntou no início quantos artigos nós já temos. Nós já temos 8 artigos e mais um nono do Gilmar Teixeira, que ele ainda está fazendo uns adendos, uns complementos. Então, temos praticamente 9 artigos. Mas já temos a notícia de que vem mais coisa boa por aí. O meu envio até sexta. Isto. Vão adiantando quem tiver de mandar o mais rápido possível, porque é mais fácil para a gente trabalhar com antecedência, de maneira que no dia 30 de abril a gente já esteja com praticamente o trabalho devidamente revisado, formatado. Por quê? Porque eu pretendo que a gente publique esse livro para lançamento em Floresta no dia 4 de julho deste ano. Então, eu acho que está muito bom o que chegou até agora, bastante interessante. Denis vem aí com um artigo importantíssimo dentro da questão de genealogia e da formação da família sertaneja. Muito importante. Realmente descobriu uma botija importantíssima que vem clarear uma série de coisas que até então a gente desconhecia. Algumas delas nós sentíamos o cheiro, mas não víamos de onde vinha e se podíamos realmente entender, e vai certamente esclarecer. De maneira que, como falou o Guimarães, eu encerro essa nossa reunião de hoje bastante feliz,
certo de que a nossa academia, cada vez mais, está forte e na direção e em busca dos seus objetivos. Um abraço a todos, boa noite, e assim que for possível, de amanhã para depois, nós estaremos disponibilizando o link da nossa reunião, que vai ficar disponibilizado no YouTube. Boa noite, amigo. Boa noite, boa Boa noite. noite a todos. Boa noite, abraço a Boa noite. todos. Parabéns, parabéns, perfeito. Boa noite. Parabéns, Ioni. Parabéns, gente. Um abraço. Obrigado.